misericórdia, ô glória. Meu Deus, o Senhor resolve as coisas, não é por força, nem por luta física, mas é pelo seu Espírito. Sabe aquele momento, meus amigos, quando um homem de Deus, um ungido, resolve abrir a sua boca e falar exatamente o que está no seu coração? Foi exatamente isso que aconteceu com o tal pastor Océlio Naor, presidente da convenção da Comiadepa, né? Convenção das Assembleias de Deus, que resolveu transformar o púlpito em um palanque de preconceito e soltou uma pérola. Vamos recordar a pérola? Eu digo para os jovens hoje, olha, se você vai casar, escolha com quem você vai casar. Se você for escolher uma branquinha, tem mais despesa, é mais cara. Escolhe uma morena, que gasta menos. As branquinhas começam a ter um negocinho aqui, tem que comprar mais um creme, mais não sei o que, mais não sei o que, vai ficando caro. É lamentável, cara, mas é exatamente isso que ele falou. Segundo ele, mulheres negras seriam mais baratas para o varão casar-se, ou seja, para manter. Diante de toda a repercussão que houve, você não vai acreditar o que a convenção fez. Velho, é uma verdadeira lástima. Chegaram a carregar o cara nas costas. Antes de eu mostrar, gostaria que você conferisse a sua inscrição aí, se você já é inscrito. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like que é importante, ajuda a hypar, tem um botãozinho do hypar também. O seu comentário ajuda bastante e bora pro vídeo de hoje. Vamos lembrar o caso? Olha só, no dia 9 de agosto de 2025 agora, durante um congresso da Assembleia de Deus em Itaituba, Pará, o pastor presidente da Comiadepa, pastor Océlio Naor, proferiu declarações, segundo as notícias, consideradas racista e sexista ao afirmar, abre aspas, branquinhas têm mais despesas, morenas gasta menos, fecha aspas, ao recomendar escolhas de parceiras com base na cor da pele. Meu amigo, em pleno 2025, um pastor presidente de uma convenção, velho, de um estado. Comenta aí embaixo, porque pra mim isso é um absurdo, tá? E a fala dele rapidamente foi criticada na internet, que a fala dele não é compatível para um líder. E em resposta, sabe o que ele falou? Ele deu uma declaração dizendo o seguinte: o pastor e a sua equipe, né, falou que a frase foi retirada de contexto. E eu fico me perguntando em que contexto essa frase caberia. Qual seria o contexto? Seria pior? E que ele se referiu à sua própria esposa, que, segundo ele, enfrentou um sério problema de pele com custos elevados. E mesmo assim o cara ainda usa para fazer uma piadinha de duplo sentido, cara. Ou eu aqui estou exagerando? Comenta aí, por favor, porque não dá. Olha só, além disso, o pastor Océlio Naor divulgou notas oficial na qual alegou que o discurso fazia parte de lembranças da sua juventude e o início ministerial há 43 anos atrás. Comentou que suas palavras foram distorcidas por motivações políticas, daí sempre é assim, né? Diante eleições na convenção, pediu desculpas a todas as mulheres e conclamou os fiéis a orar para amar mais e odiar menos. Cara, não dá pra acreditar, velho, pelo amor de Deus. Já no dia 14, só para você lembrar, de agosto de 2025, foi protocolada uma representação ético-disciplinar interna solicitando seu afastamento cautelar da presidência da mesa diretora da Comiadepa, com base em seu regimento interno e estatuto social. Até aí foi louvável, né, a atitude da convenção. Vamos fazer uma representação ética disciplinar para averiguar os danos causados pela fala dele. Além de pedir retratação pública formal e participação obrigatória em informação sobre letramento racial
ética ministerial e gênero. E agora eu recebi um vídeo, meus amigos, vocês vão ficar pasmos, da reação dos convencionais, que eu vou ler aqui para você entender. Olha só, eu recebi ontem isso aqui. Fala Zion, notícias do caso da fala racista do Océlio Naor, tem o vídeo. Foi inocentado na banca diretora da Comiadepa e continuará na presidência. Muitos estavam esperando o afastamento dele, dado a esse grave conteúdo largado por ele, mas ao mesmo tempo deu para perceber que ele teve uma aprovação meio que unânime no caso aqui, cara. Dá uma olhada no vídeo. Um cara considerado racista, sendo carregado no ombro e aplaudido, louvado, cara, pelos assembleianos do estado. Pelo amor de Deus, velho. Cara, na verdade até teve um comentário aqui que eu achei interessante na postagem lá da outra rede, que diz o seguinte: os evangélicos, né, esses pastores, já estão fazendo força danada para daqui a pouco ter que pedir desculpas por serem evangélicos. Esse dia será cômico, porém merecido. O que você acha disso, cara? Eu achei pertinente esse comentário, porque os caras fazem o que fazem e sempre usando a Bíblia como respaldo, a unção como desculpa. Fazem o que fazem e sempre se tornam vítimas do sistema e, no final das contas, as consequências pelos danos causados. Cara, isso aqui é um verdadeiro absurdo, velho. Dá uma olhada. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Eterna misericórdia, ô glória. Meu Deus, o Senhor resolve as coisas. Não é por força, nem por luta física, mas é pelo... Talvez você achou exagero eu falar que quase unânime. Dá uma olhada a quantidade de convencionais, todos pastores, cara, presidentes de igreja aqui. Seu Espírito, é o Espírito de Deus que trabalha. Meu Deus, continue abençoando esta Comiadepa. O Senhor está no controle da Comiadepa. Esta Comiadepa, Deus está olhando para ela. Enfim, Comiadepa tá de parabéns, né, cara? O presidente antecessor desse foi aquele que foi pego com o dedinho na boca, né, com as garotas do Job, mandando foto para, enfim, vídeos para garotas do Job. Quem lembra? O dedinho na boca. Agora o segundo vem com esse negócio de racismo, meus amigos. Então, de parabéns. O Deus dessa turma aí, cara, não sei qual é, na verdade. É tudo menos o que eu acredito. E a situação dele ficou grave, ao ponto de parlamentares... Olha o que diz a notícia aqui, ó. Parlamentares, a Polícia Civil do Pará iniciou investigação pela possível implicações criminais da fala, considerada potencial crime de racismo, que é inafiançável e prevê pena de 2 a 5 anos de reclusão. Também foi protocolado no Ministério Público do Maranhão uma notícia crime contra o pastor referente à mesma fala, ampliando o caso para a esfera judicial em nível nacional. De contrapartida, sem esperar qualquer outra decisão, a Comiadepa resolve exaltar o pastor, colocando nos ombros e desfilando com aplausos e louvores. E aí a pergunta, isso pega bem pro povo evangélico, cara? Aquele comentário que eu li faz todo sentido. Daqui a pouco vão estar sendo perseguidos por ser evangélicos, mas pelos atos plantados, pelas sementes plantadas por eles mesmos. O curioso disso tudo, como eu falei no começo do vídeo, não é a boca falar o que o coração está cheio. Nesse caso aqui, o coração revelou um racismo. E eu fiquei me imaginando aqui, cara, imaginando o que a esposa dele já não passou com piadinhas, brincadeirinhas, por ter uma certa intimidade e vai relevando. Cara, o negócio, no meu ponto de vista, é pior do que a gente possa imaginar vendo, né? O que saiu da boca dele.
em cima de um púlpito, tendo a petulância de falar em cima de um púlpito. Olha o efeito que esse cara deve ter causado na mente de jovens que estavam ali, que a maioria eram jovens, que está em busca de uma namorada. Enfim, meu amigo, é um dano muito grande, que poucos pararam para analisar isso. E não é só racismo, tem uma pitada aí de machismo e uma grande pitada quantidade de hipocrisia. E o mais revoltante é que, mesmo depois da repercussão nacional que teve, das investigações policiais, das denúncias ao Ministério Público, dentro da sua própria convenção, o pastor segue sendo tratado aí como homem de Deus, ungido do Senhor, e não como alguém que ofendeu publicamente milhões de mulheres no Brasil. E a pergunta que fica: até quando esse tipo de evangélicos vão continuar chamando preconceito de opinião e racismo de mal entendido? Ou é a Bíblia que está falando? Responda aí para nós, cara, porque tá difícil. Para vocês que pediram para nós comentarmos a respeito desse assunto, é exatamente isso que eu penso. Foi um infeliz na sua fala e precisaria ter pelo menos uma disciplina dentro dessa tal convenção. Mas nós que estamos aqui diariamente falando dos bastidores desse meio, sabemos que as coisas não funcionam do jeito que nós imaginamos. Eles sempre vão ter uma autoproteção, uma defesa, usando a Bíblia, usando a própria fé, e quando a coisa não dá mais para continuar, aí a culpa é do diabo e foi uma fraqueza, no final das contas continua do mesmo jeito. Esse é o verdadeiro mundo evangélico. Comenta aí embaixo se você concorda comigo. Se não é inscrito do canal, se inscreve, deixa o seu joinha que é importante. O seu hypar também ajuda muito nós aí, tem o botãozinho do hypar. Se inscreve no canal, me siga nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor, que tá difícil, cara.